Esta é uma história sobre a dor profunda da rejeição no momento mais vulnerável da vida e a força silenciosa que nasce quando percebemos que estamos verdadeiramente sozinhos. Prepare-se para uma jornada de gelo no coração, mas também para o calor de uma superação que ninguém acreditava ser possível. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar no consultório do Dr. Alencar parecia ter congelado. O som do ar-condicionado, um zumbido constante e irritante, era a única coisa que preenchia o silêncio enquanto ele folheava os papéis à sua frente. Eu olhava para as mãos dele, notando como as cutículas eram bem feitas, um detalhe irrelevante que minha mente agarrava para não desmoronar. O cheiro de álcool, 70% e de papel novo, era sufocante. Eu tinha 37 anos, uma carreira em ascensão como designer de interiores em São Paulo, e, até 15 minutos atrás, acreditava que o cansaço extremo que sentia era apenas o peso de noites mal dormidas e prazos apertados. Lorena, ele começou, e o tom de voz dele, pausado e grave, foi como um soco no meu estômago. Os resultados da biópsia e da tomografia confirmaram o que suspeitávamos. É um adenocarcinoma, estágio 3. As palavras flutuavam pela sala como fumaça preta. Estágio 3. O termo técnico para sua vida acabou de virar um inferno. Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas, mesmo com a temperatura baixa da sala. Meus ouvidos começaram a zunir. Eu via os lábios do Dr. Alencar se movendo, falando sobre oncologistas, protocolos de quimioterapia e cirurgias, mas eu só conseguia pensar na minha sala de estar, nas plantas que precisavam de água e na viagem que eu planejava fazer com meus pais no final do ano. Saí do hospital em estado de choque. O trânsito da Avenida Paulista estava um caos. O barulho das buzinas e o vai-vem frenético de pessoas pareciam um insulto à minha tragédia pessoal. Entrei no meu carro, um HB20 branco, e as lágrimas finalmente vieram. Eram lágrimas quentes, salgadas, que embaçavam minha visão. Eu precisava de conforto, precisava de porto seguro. Peguei o celular e, sem hesitar, liguei para minha mãe, Eunice. Oi, filha. A voz dela soou alegre, quase estridente. Que bom que ligou. Eu e seu pai, o Geraldo, estamos aqui escolhendo as roupas para o cruzeiro. Você acredita que ele queria levar aquela bermuda xadrez horrorosa? Mãe, minha voz saiu como um sussurro quebrado. Mãe, eu acabei de sair do médico. Houve um segundo de silêncio do outro lado. Eu podia ouvir o barulho de sacolas de compras e a televisão ligada no fundo. O que foi, Lorena? Você está com aquela voz de drama de novo. O que o médico disse? Alguma vitamina faltando? É câncer, mãe. Estágio 3. Eu vou precisar começar a quimioterapia na semana que vem. Eu estou com medo. Muita dor, muita incerteza. Eu queria saber se vocês podem vir para cá. Eu vou precisar de ajuda com as consultas, com a casa. Eu não sei se dou conta sozinha. O silêncio que se seguiu foi mais frio do que o consultório do Dr. Alencar. Eu segurava o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Eu esperava um "estamos indo agora" ou "vai ficar tudo bem, vamos cuidar de você". Mas a resposta que veio foi uma lâmina afiada. Ai, Lorena, você não imagina o choque que me deu agora. Meu coração até disparou, Eunice disse, mas não havia empatia, apenas uma irritação latente. Mas olha, filha, nós já conversamos sobre isso. Você é uma mulher feita e independente. O seu pai e eu passamos a vida toda trabalhando para esse momento. Nós pagamos esse cruzeiro pela costa europeia há meses. São as nossas bodas de prata. Você sabe como isso é importante para o Geraldo. Mãe, vocês não estão entendendo. Eu solucei, sentindo o ar faltar. Eu tenho um tumor. Eu posso morrer. Não seja pessimista, Lorena. O médico deve ter exagerado um pouco para você seguir o tratamento. Hoje em dia todo mundo se cura disso. Agora, não podemos lidar com isso neste exato momento. Estamos com a cabeça cheia de preparativos, passagens, vistos. Se ficarmos aqui para te levar em hospital, vamos acabar adoecendo também. O estresse vai acabar com a nossa viagem. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A minha mãe, a mulher,
que deveria ser meu refúgio, estava me tratando como um inconveniente, um obstáculo entre ela e uma taça de espumante em um navio. Vocês vão me deixar sozinha? Perguntei, a voz agora carregada de uma decepção que eu nunca imaginei sentir. Não estamos te deixando sozinha, querida. Você tem bons amigos, não tem? E o convênio médico que você paga é excelente. Eles devem ter enfermeiras. Na volta a gente se fala, tá? Vou ter que desligar. Seu pai está me chamando para ver os sapatos. Fica bem. Reza um pouco que Deus ajuda. Um beijo. O clique do telefone encerrando a chamada soou como o barulho de um caixão sendo fechado. Eu fiquei ali, sentada no carro, no meio do fluxo incessante de São Paulo, sentindo-me a pessoa mais solitária do planeta. Meus pais, as pessoas que me deram a vida, estavam me descartando como se eu fosse um móvel velho que atrapalhava a decoração da nova jornada deles. Naquela noite, meu apartamento pareceu gigante e vazio. O silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede da cozinha. Olhei para as fotos no porta-retratos. Nós três, sorridentes, no Natal passado. Tudo parecia uma mentira. A verdade era que o amor deles era condicional e a minha doença era uma condição que eles não queriam aceitar. A primeira sessão de quimioterapia aconteceu 4 dias depois. O hospital era um lugar de luzes brancas e frias. Eu estava cercada por outras pessoas, todas com seus acompanhantes, segurando mãos, trocando palavras de incentivo, trazendo mantas e água. Eu estava lá apenas com a minha bolsa e um livro que eu não conseguia ler. Quando a enfermeira inseriu a agulha na minha veia e o líquido gelado começou a entrar no meu sistema, senti um arrepio que não era apenas físico. Era a solidão se tornando palpável. O veneno que deveria me curar estava entrando em mim, e eu estava enfrentando o monstro de frente, sem escudo, sem exército. Enquanto a medicação corria, peguei meu celular e vi uma postagem da minha mãe no Instagram. Uma foto dela e do meu pai brindando no aeroporto, com a legenda: enfim, nosso momento de paz. Merecemos cada segundo. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto e caiu sobre o lençol branco do hospital. Ali, naquele momento de dor extrema e abandono absoluto, algo dentro de mim mudou. A tristeza começou a dar lugar a uma frieza necessária. Eu ia sobreviver, não por eles, mas apesar deles. E o dia em que eles precisassem de mim, porque a vida é um ciclo e o tempo não perdoa ninguém, eu lembraria exatamente da sensação daquele líquido gelado entrando nas minhas veias enquanto eles postavam sobre paz. A jornada estava apenas começando, e eu aprenderia a ser meu próprio exército. A escova de cabelo estava cheia. Não eram apenas alguns fios, como costumava acontecer após um dia estressante de trabalho. Eram tufos inteiros, escuros e sem brilho, que se desprendiam do meu couro cabeludo com uma facilidade aterrorizante. Eu estava no banheiro do meu apartamento na Vila Mariana, o mesmo lugar que antes era decorado com amostras de tecidos luxuosos e catálogos de design, e que agora cheirava a desinfetante hospitalar e vômito. O espelho, que antes servia para eu retocar o batom antes de reuniões importantes, agora me devolvia a imagem de um fantasma. Minha pele estava pálida, com um tom acinzentado, e as olheiras eram sulcos profundos de um roxo doentio. Eu tateei a cerâmica fria da pia, sentindo minhas pernas fraquejarem. A náusea da terceira sessão de quimioterapia era um monstro que morava no meu estômago, roendo minhas entranhas de dentro para fora. Nesse exato momento, meu celular apitou sobre o mármore, uma notificação do WhatsApp. Era uma foto no grupo da família. Meu pai, Geraldo, segurava uma lagosta gigantesca em um restaurante com vista para o Mediterrâneo, em algum porto na Grécia. Minha mãe, Eunice, aparecia ao lado dele, usando um chapéu de palha de grife e óculos escuros imensos. A legenda dizia: aproveitando cada centavo. A vida é curta demais para não celebrarmos. O contraste entre a lagosta deles e o gosto de metal que inundava minha boca era tão violento que eu senti vontade de gritar. Mas eu não tinha forças. Eu apenas deslizei pelo azulejo até sentar no chão frio, abraçando meus próprios joelhos e chorando em silêncio, enquanto os fios de cabelo caíam sobre meus ombros como pétalas mortas. Eles não ligavam para saber se buí,
Eu tinha conseguido comer. Eles não ligavam para saber se a febre tinha baixado. Eunice me mandava mensagens esporádicas, sempre começando com: "Ai, filha, aqui está tão corrido, mas estamos rezando por você", seguidas por descrições detalhadas dos buffets do navio. Eu percebi que, para eles, minha doença era uma nota de rodapé incômoda em um livro de viagens luxuosas. Eu era um lembrete da mortalidade que eles queriam ignorar. Foi nesse abismo que o apoio veio de onde eu menos esperava. Dona Arlete, minha vizinha de porta, uma senhora de 72 anos que sempre cheirava a lavanda e bolinho de chuva, bateu na minha porta certa tarde. Eu estava tão fraca que levei minutos para chegar até a fechadura. Quando abri, ela não recuou diante da minha aparência deplorável. Ela não fez cara de pena. Ela apenas segurou minhas mãos geladas com as dela, que eram quentes e calejadas, e disse: "Lorena, minha filha, eu fiz uma canja de galinha que ressuscita até defunto, e hoje eu não aceito não como resposta. Eu vou entrar, vou limpar essa cozinha e vou ficar aqui até você dormir." Arlete se tornou minha mãe por escolha. Ela me acompanhou nas sessões de quimioterapia quando eu não tinha mais forças para dirigir meu HB20. Ela segurou minha mão quando a agulha não encontrava a veia e eu chorava de frustração. Ela me ajudou a raspar o resto do meu cabelo quando ele começou a cair em falhas ridículas, transformando um momento traumático em um ritual de libertação. Cabelo cresce, Lorena. O que importa é o que está aqui dentro, essa vontade de ferro de não se deixar abater. Ela dizia, enquanto passava a máquina com uma delicadeza que eu nunca recebi da minha própria progenitora. Os meses se passaram como um borrão de dor e resistência. A quimioterapia vermelha, a mais agressiva, parecia drenar toda a minha energia vital. Mas cada vez que eu pensava em desistir, a imagem daquele post de Instagram dos meus pais na Grécia voltava à minha mente. Aquela negligência se transformou em um combustível frio e persistente. Eu não ia morrer para dar a eles a satisfação de dizerem, em um velório elegante, o quanto eles sofreram de longe. Eu ia sobreviver para que eles tivessem que me encarar. A última sessão de tratamento foi em uma manhã chuvosa de terça-feira. O céu de São Paulo estava carregado, mas para mim nunca houve tanta luz. Quando a enfermeira retirou o último acesso, eu senti como se um peso de toneladas estivesse sendo removido do meu peito. Eu saí pelo corredor do hospital e vi o sino. O famoso sino que os pacientes tocam quando terminam o tratamento. Arlete estava lá, me esperando, com um ramo de flores do campo. Eu peguei a corda com as mãos ainda trêmulas, mas firmes, e bati. O som ecoou pelo hospital, alto, vibrante, anunciando para o mundo que Lorena ainda estava aqui. Os 2 anos seguintes foram dedicados à minha reconstrução. O câncer me tirou muito, mas me deu uma clareza brutal sobre quem merecia estar na minha vida. Voltei ao trabalho com uma garra que nunca tive antes. Abri meu próprio escritório de design. Foquei em projetos de alto padrão e, com a disciplina de quem encarou a morte, minha conta bancária começou a crescer exponencialmente. Meu corpo também se recuperou. Meu cabelo cresceu novamente, agora mais forte e com um brilho que eu nunca tivera. Eu me exercitava, comia bem e, acima de tudo, protegia minha paz. Meus pais voltaram da viagem e tentaram agir como se nada tivesse acontecido. Viu só, nós dissemos que você ia se ficar bem. Deus sabe o que faz, disse Eunice em um almoço de domingo para o qual fui convocada meses após o fim do tratamento. Eu olhei para ela, sentada à cabeceira da mesa, reclamando que o vinho não estava na temperatura ideal, e senti nada. Nem raiva, nem mágoa. Apenas um vazio absoluto. Eles eram estranhos que compartilhavam meu DNA. Eu parei de atender aos caprichos deles. Parei de financiar os pequenos luxos que eles pediam sutilmente. Afastei-me emocionalmente, construindo uma muralha de gelo tão alta que nenhuma reza de fachada poderia atravessar. Eu estava livre do câncer, da dependência emocional e da necessidade de aprovação de quem nunca soube me amar. Eu tinha 39 anos, saúde de ferro e uma vida financeira estável. Eu achava que o capítulo mais difícil da minha vida tinha acabado, mas o destino, com seu senso de humor irônico,
Estava preparando um reencontro que testaria cada fibra do meu novo eu. Eu só não sabia que o pedido de socorro viria tão cedo e com uma carga de hipocrisia que faria meu sangue ferver novamente. Tudo mudou na semana passada, quando meu celular tocou às 3 da manhã. O nome na tela era Mãe, mas desta vez a voz do outro lado não falava de cruzeiros ou lagostas. O toque do celular na madrugada de quinta-feira foi como uma descarga elétrica. O aparelho vibrava sobre o criado mudo de madeira maciça, produzindo um som abafado, mas insistente, que parecia perfurar o silêncio do meu quarto. Olhei para o relógio digital. 3 horas e 12 minutos. Lá fora, uma garoa fina e gelada caía sobre São Paulo, cobrindo os prédios com uma névoa cinzenta. Quando vi o nome Mãe brilhando na tela, meu coração não disparou de preocupação. Pelo contrário, ele se contraiu em uma frieza instintiva. Atendi, mas não disse nada. O silêncio da minha parte era um muro que ela teria que escalar. Lorena, filha, você está aí? A voz de Eunice estava irreconhecível. Não era mais aquela voz estridente e autoritária que eu ouvi no telefone há 2 anos. Estava rouca, entrecortada por um choro convulsivo e uma respiração ofegante que denunciava o pânico. Por favor, me atende. Eu não sabia para quem ligar. O seu... Pai, o Geraldo. Ele teve um troço, Lorena. Ele caiu no banheiro e não conseguia levantar. A boca dele ficou torta. Eu chamei a ambulância. Estamos no hospital agora. Eu continuei em silêncio por mais alguns segundos, ouvindo o som de bips de aparelhos e vozes de enfermeiros ao fundo. O cheiro de café requentado e éter parecia atravessar o celular e invadir o meu quarto, trazendo de volta memórias que eu havia enterrado em uma cova rasa. E o que você quer que eu faça, mãe? Minha voz saiu plana, desprovida de qualquer modulação emocional. Era a voz de uma profissional tratando de um contrato burocrático. Como o que eu quero? Lorena, é o seu pai, ela gritou, e logo em seguida desabou em um soluço arrastado. Ele teve um AVC isquêmico. Os médicos disseram que ele vai sobreviver, mas o lado direito dele está paralisado. Ele vai precisar de cuidados constantes. Ele não consegue nem segurar um copo de água, filha. Eu estou exausta, minhas pernas estão inchadas. Eu não durmo há 24 horas. Eu não dou conta disso sozinha. Eu tenho 70 anos, Lorena. Você precisa vir para cá agora. Eu tenho uma reunião às 8 da manhã com um cliente importante, mãe. Não posso simplesmente largar tudo, respondi, enquanto me levantava e caminhava até a janela. O reflexo no vidro me mostrava uma mulher elegante, de pijama de seda com o cabelo curto e moderno, a imagem da sobrevivência. Reunião? Você está falando de trabalho enquanto seu pai está em uma maca? Onde está o seu coração? Ela tentou usar a velha tática da culpa, a arma que ela usou contra mim a vida inteira. Nós somos sua família. O sangue que corre nas suas veias é o nosso. Eu te carreguei por 9 meses. Eu te dei a vida. Você não. Pode nos dar as costas agora que a velhice nos pegou. Uma risada curta e amarga escapou dos meus lábios. Era uma risada que carregava o peso de cada sessão de quimioterapia que enfrentei sozinha. De cada vez que eu vomitei até não sobrar nada no estômago, enquanto eles postavam fotos de taças de vinho no convés de um navio. Engraçado você mencionar a vida, mãe. 2 anos atrás, a minha vida estava por um fio, e se eu me lembro bem, vocês estavam ocupados demais escolhendo bermudas xadrez e brindando na Grécia para lidar com isso. Isso é passado, Lorena. Por que você guarda tanto rancor? Nós voltamos, não voltamos. Nós rezamos por você. Ela estava desesperada agora. Agora é diferente. É uma emergência real. Eu preciso de uma cuidadora. O convênio não cobre tudo. E os preços são absurdos. Eu vi uma agência que cobra R$ 6.000 por mês. E eu não tenho. Como carregar o Geraldo para o banho? Você tem dinheiro e você está bem. Você tem o dever moral de cuidar dos seus pais. É a lei da vida. Na manhã seguinte, eu fui ao hospital. Não por dever moral, mas porque eu precisava encerrar aquele ciclo. Eu precisava ver com meus próprios olhos a fragilidade daqueles que se achavam intocáveis enquanto eu sangrava. O hospital das clínicas estava lotado. O cheiro de desinfetante barato, misturado ao odor de suor humano, era opressor.
Caminhei pelos corredores até encontrar o quarto 402. Quando entrei, vi uma cena que, em outro tempo, teria me partido o coração. Geraldo, o homem que sempre se orgulhou de sua força e de sua autoridade, estava deitado em uma cama estreita, com o olhar perdido no teto. Um fio de saliva escorria pelo canto da boca caída. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em uma noite. Eunice estava sentada em uma poltrona de curvã rasgado, com os cabelos desgrenhados e as mãos tremendo. Quando ela me viu, seus olhos brilharam com uma esperança egoísta. Graças a Deus você veio. Ela se levantou, tentando me abraçar, mas eu dei um passo atrás, mantendo a distância. Você falou com o médico? Já viu os custos da internação domiciliar? Eu fiz uma lista de tudo o que vamos precisar. Vamos ter que reformar o banheiro da nossa casa, colocar barras de apoio. E eu andei pesquisando. Você poderia pagar uma enfermeira particular para ficar às 24 horas, né? Afinal, para você esse dinheiro não faz falta. Você está rica, Lorena. Olha esse relógio. Olha essa bolsa. Você pode muito bem sustentar o conforto dos seus pais no final da vida. Eu olhei para ela e depois para o meu pai. Vi a decadência física e a miséria moral. Eunice não perguntou como. Eu estava. Ela não mencionou o fato de eu ter sobrevivido ao câncer. Ela só via em mim uma conta bancária e um par de mãos para carregar o peso que ela não queria suportar. Ela queria que eu sacrificasse minha paz, meu tempo e meu dinheiro para compensar o abandono que eles me impuseram. Mãe, eu disse, interrompendo o fluxo frenético de pedidos dela. Você se lembra daquela quarta-feira, 2 anos atrás, quando eu te liguei chorando porque tinha recebido o diagnóstico? Lá vem você de novo com essa história. Ela revirou os olhos, mas o brilho de medo voltou. Eu me lembro de cada palavra. Você me disse que vocês não podiam lidar com isso agora. Que eu era uma mulher feita e independente. Que vocês mereciam o momento de paz de vocês. Pois bem, eu aprendi a lição. Eu me tornei exatamente o que você me pediu. Independente. E hoje, eu também mereço a minha paz. Você não está sugerindo que vai nos deixar aqui, está? Ela começou a chorar de novo, mas desta vez era um choro de raiva. Quem vai cuidar de nós? Quem vai pagar por tudo isso? Você é nossa filha. Você tem obrigações. Eu me aproximei dela, ficando a poucos centímetros do seu rosto. O cheiro do perfume caro que eu usava contrastava com o cheiro de hospital que emanava dela. O silêncio no quarto era absoluto. Até o meu pai parecia ter focado o olhar em nós dois, pressentindo o que estava por vir. Vocês escolheram a viagem de vocês quando eu estava morrendo, mãe. Agora eu escolho a minha vida. Mas e eu? Ela gritou, a voz ecoando pelo corredor. Eu preciso de uma cuidadora. Eu não posso fazer isso sozinha. O que eu digo para os médicos? O que eu digo para as pessoas? O que você tem a me dizer sobre isso? Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar, puro nos meus pulmões, livre de qualquer vestígio de doença ou de mágoa. Olhei nos olhos dela, aqueles olhos que nunca me viram de verdade, e dei a resposta que estava guardada há 2 anos. Exatamente 4 palavras que selariam o destino deles e a minha liberdade. O quarto 402 parecia ter ficado subitamente sem oxigênio. O som do monitor cardíaco, um bip rítmico e insistente, era a única prova de que a vida ainda pulsava naquele ambiente carregado de ressentimento e desespero. Eu olhava para a minha mãe e não via mais o monstro de egoísmo que me assombrou nos últimos 2 anos. Eu via apenas uma mulher pequena, envelhecida pelo pavor da própria impotência, agarrada a uma bolsa de couro sintético, como se fosse uma tábua de salvação em um naufrágio. O cheiro de hospital, aquela mistura metálica de sangue, suor e produtos de limpeza agressivos, impregnava minhas narinas, trazendo à tona, em flashes violentos, cada tarde que passei sozinha naquelas mesmas poltronas desconfortáveis, sentindo o veneno da quimioterapia queimar meu corpo enquanto o mundo lá fora continuava a girar. Eunice me encarava com olhos marejados, esperando que o velho instinto de filha, aquela necessidade biológica de agradar e proteger os pais, falasse mais alto. Ela acreditava que, no fundo, eu ainda era a Lorena que buscava sua aprovação, a Lorena que engolia o choro para não incomodá-los com meus problemas.
Ela limpou o canto do olho com um lenço de papel amassado e apontou para o meu pai, que soltava um gemido rouco, incapaz de articular qualquer som coerente. O lado direito do rosto dele estava caído, uma máscara de carne inerte que simbolizava a queda de um império doméstico construído sobre a negligência emocional. Lorena, você não está entendendo a gravidade da situação, ela disse, tentando recuperar um pouco daquela autoridade que sempre exerceu sobre mim. Eu não durmo há 3 noites. Minha coluna está travada. Eu não sei dar banho nele. Ele é pesado demais. Você tem esse apartamento enorme. Tem dinheiro sobrando. Tem saúde agora. É o seu momento de retribuir. Você pode contratar 2 cuidadoras em sistema de plantão. Pode pagar o melhor fisioterapeuta de São Paulo para vir em casa. É o mínimo, filha. É o mínimo que uma filha faz após tudo o que te demos. Tudo o que me deram, pensei. Eles me deram a vida, é verdade. Mas no momento em que eu mais precisei de apoio para mantê-la, eles me deram as costas. Eles me deram um teto na infância, mas me deram o abandono na idade adulta. Eu me lembrei da noite em que perdi o resto do meu cabelo e tive um ataque de pânico no chuveiro. Liguei para ela soluçando, e ela me respondeu que o sinal no navio estava ruim e que eu deveria tomar um chá de camomila e descansar. O contraste entre aquela memória e o pedido atual era tão absurdo que parecia uma piada de mau gosto contada pelo próprio destino. Aproximei-me da cama. Geraldo tentou mover a mão esquerda em minha direção, um movimento trêmulo e desesperado. Senti uma pontada de pena, mas era uma pena distante. Como aqui. Sentimos por um estranho em uma notícia de jornal. A conexão estava quebrada. O fio que nos unia fora cortado com uma tesoura de indiferença em um porto da Grécia. Eu não sentia ódio. O ódio é um sentimento quente, exige energia, exige que a pessoa ainda signifique algo para você. O que eu sentia era apenas uma lucidez fria, uma clareza cristalina sobre os limites do meu próprio sacrifício. Mãe, eu comecei, e minha voz ressoou pelo quarto com uma firmeza que me surpreendeu. Eu já superei muita coisa. Superei a doença, superei o medo de morrer e, principalmente, superei a ausência de vocês. Durante 2 anos, eu construí uma vida onde eu sou o meu próprio alicerce. Eu não sou um plano de saúde ambulante, nem uma solução para os problemas que vocês não quiseram prever. Eunice abriu a boca para protestar, o rosto ficando vermelho de indignação. Ela ia falar sobre gratidão, sobre os mandamentos, sobre o que a vizinhança diria se eu os deixasse naquela situação. Ela ia usar todas as ferramentas de manipulação que conhecia, mas eu não dei espaço. Eu não ia permitir que ela me arrastasse de volta para aquele mar de culpa. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, interrompido apenas pelo chiado do ar-condicionado central. Olhei para ela uma última vez, memorizando cada traço daquela mulher que escolheu o brilho do Mediterrâneo em vez de segurar a mão da filha doente. O que você tem a me dizer, Lorena? Ela gritou, a voz quebrando em um agudo de puro desespero. O que vai ser de nós? Eu respirei fundo, sentindo a força do meu corpo curado, a batida firme do meu coração que se recusou a parar. Olhei diretamente nos olhos dela e pronunciei as palavras que ecoariam para sempre naquela sala. Não posso lhe dar agora. O impacto foi imediato. Eunice recuou como se tivesse levado um tapa físico. Ela ficou imóvel, a boca entreaberta, o choque paralisando suas cordas vocais. Eram as mesmas palavras, a mesma desculpa, o mesmo veneno que ela me serviu quando eu estava no chão. O silêncio que se seguiu foi a minha maior vitória. Não houve gritos, não houve mais súplicas, apenas a constatação mútua de que o ciclo de negligência havia se completado. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Cada passo que eu dava sobre o piso de linóleo parecia me libertar de uma corrente invisível. Saí do quarto, passei pelo posto de enfermagem e não olhei para trás. Quando cheguei ao saguão do hospital, a luz do sol de uma manhã paulistana, após a chuva, estava radiante. O ar era fresco e tinha aquele cheiro de terra molhada que São Paulo exala quando a poluição dá uma trégua. Entrei no meu carro. Coloquei as mãos no volante e respirei. Eu não ia deixá-los na rua. Meu advogado cuidaria para que recebessem o mínimo legal. E eu pagaria por uma cuidadora básica através de uma agência.
descontando do que eles ainda tinham de herança ou previdência. Mas eu nunca mais pisaria naquela casa. Eu nunca mais seria a cuidadora emocional de quem me descartou. Dirigi até a Vila Mariana, mas não fui para casa. Fui até o prédio da dona Arlete. Bati na porta e ela me atendeu com o mesmo sorriso de lavanda de sempre. Lorena, minha querida, o que houve? Você parece que tirou um peso das costas. Eu tirei, Arlete. Eu tirei o mundo das costas, respondi, entrando e sentindo o cheiro de bolo que vinha da cozinha dela. Agora, eu só quero um café e a sua companhia. Dona Arlete não perguntou detalhes. Ela apenas serviu o café em uma xícara de porcelana florida e sentou-se comigo na varanda. Eu olhei para o horizonte da cidade, para as cicatrizes do meu tratamento que agora eram medalhas de honra, e senti uma paz que nenhum cruzeiro de luxo poderia comprar. Eu estava viva, eu estava inteira, e pela primeira vez na vida, eu estava verdadeiramente em casa, rodeada por quem me amava sem condições. O passado era um fantasma que eu finalmente havia exorcizado. O futuro era uma tela em branco. E eu tinha todas as cores para pintá-lo. Esta foi a história de Lorena, uma mulher que descobriu que a verdadeira família é aquela que escolhemos e que nos escolhe nos momentos de escuridão. Às vezes, a maior vingança não é o ódio, mas a mais profunda indiferença e o estabelecimento de limites saudáveis. Se você se emocionou com essa jornada de superação e justiça, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais histórias impactantes como esta e ativar o sininho de notificações. E agora, conta pra gente nos comentários. O que você faria no lugar da Lorena? Você perdoaria ou daria a mesma resposta? Queremos muito saber a sua opinião.